Como a Roberta falou, eu sou de Uberaba, só que hoje 60%, 70% da minha agenda é Goiás. A maioria dos projetos que eu acompanho hoje é em Goiás. Projetos de pecuária de corte, né? Já dei algumas assistências em projetos de pecuária de leite, mas foi algo bem pontual. A minha consultoria mesmo é em gado de corte. Já visitei e visito projetos, além de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Bahia, Sergipe, Tocantins, Pará. E tenho acompanhado projetos intensivos, né? Assim, nem todos são intensivos, mas a ideia sempre é aumentar a escala de produção, né? Sempre melhorar o resultado econômico. Independente se é cria, se é recria, se é engorda, se é recria, engorda, só recria, que é um negócio que tem crescido bastante também, fazer só recria. Então a ideia nossa sempre é buscar o aumento da escala de produção. Bom, primeiramente, o que é intensificação, né? O que define a intensificação? Intensificação ela pode ser definida como a otimização dos recursos que a gente tem disponível dentro da nossa propriedade. A partir do momento que você começa a adotar estratégias que aumentem a escala de produção, que aumente a produtividade, otimizando os recursos que você tem, clima, solo, planta forrageira que você já tem na sua propriedade, a suplementação que você está fornecendo, os animais que você tem na propriedade também, e você consegue aumentar essa escala de produção, isso é tido como intensificação, né? Muita gente, às vezes, acaba associando a intensificação com alto uso de insumos, né? Geralmente, a intensificação está associado a suplementar muito, ou adubar muito, ou irrigar, e não é bem assim, né? Por exemplo, um produtor que vinha trabalhando de forma mais extensiva, que nem adotava, por exemplo, estação de monta, e começa a adotar a estação de monta e desmamar bezerro mais pesado, isso é uma intensificação, é uma estratégia que está aumentando a produtividade da fazenda, né? E por que intensificar, né? Qual que seria a razão da gente intensificar? Isso aqui é uma postagem de Instagram que o Maurício Nogueira colocou lá no Instagram deles, da Antenagro, onde ele mostrou aqui, ele colocou a evolução da margem líquida por arroba negociada na pecuária desde a década de 70 até 2022. E o que a gente nota aqui? Que apesar dos preços históricos mais elevados, o atual lucro estimado por arroba é 53% inferior à média histórica, né? Então as margens vêm diminuindo. E aí ele coloca aqui embaixo, a única forma de recuperar a renda na mesma área é vendendo mais, né? Ou agregar valor, que nem um cara que está fazendo melhoramento genético, vendendo animais superiores, touro e tal. Só que para quem trabalha com a pecuária convencional, é aumentar a escala de produção. Por mais que você tenha um aumento nas despesas relacionadas a corretivo e fertilizante e nutrição, o efeito na diluição das despesas fixas que você tem ali dentro da propriedade é maior. Por isso que o custo da arroba produzida acaba saindo mais baixo e seu resultado econômico começa a ficar melhor. Obviamente que tem toda a questão do risco envolvido no negócio. Quando você começa a intensificar, você aumenta o risco, né? Para quem estava trabalhando com 1 UA por hectare, pegar 20 dias de veranique é uma coisa. Para quem está com 10 UA por hectare, pegar 20 dias de veranique é outra coisa. Então você tem que ter estratégias também para mitigar os riscos que estão dentro do negócio também, que são envolvidos ali. E aí, desde a década de 70, a gente já tem trabalhos mostrando o potencial de produção das gramíneas forrageiras de clima tropical, né? Isso é um diferencial que a gente tem comparado com outros locais como Nova Zelândia, Estados Unidos. O nosso potencial produtivo é muito grande, né, das plantas forrageiras de clima tropical. Então, desde a década de 70, a gente tem trabalhos lá mostrando produtividades muito altas de carne, de leite, né, até 60 mil quilos de leite por hectare ano. Hoje tem gente fazendo isso aqui no país.
produzindo mais de 100 arrobas por hectare. Isso aqui é em sistema sequeiro. Em sistema irrigado, a gente consegue produzir mais que 100 arrobas por hectare, quando a gente trabalha com recria. E taxa de lotação aí também muito alta. Então, tem trabalhos mostrando aí o elevado potencial dessas gramíneas forrageiras, né? Tanto, independente do gênero que a gente estiver trabalhando, seja capim-elefante, pânico, antropófago, braquiária, sínodon, independente da forrageira que você estiver trabalhando, existe um potencial muito grande, né? Obviamente que para explorar altas produtividades, demandará altos níveis de correção e adubação, principalmente a adubação. Quanto maior a produtividade, mais a planta necessita de nutrientes, ela precisa extrair mais nutrientes para alcançar esse potencial. Então, o que a gente nota, independente de todas as regiões que eu já rodei hoje no país, o que limita explorar o potencial não é o clima, é o solo. É o solo que limita. A grande maioria dessas forrageiras que a gente explora aqui, elas vieram de regiões da África que são muito secas, né? E o que limita explorar o potencial é justamente a fertilidade do solo. À medida que a gente começa a corrigir e adubar o solo, a gente começa a explorar, a desafiar mais essas gramíneas forrageiras, certo? Bom, e aí, essa aqui é a representação das etapas da produção animal em pasto. Primeiro, a gente precisa avaliar os recursos, né? Então, quais são os recursos que a gente tem disponível ali na nossa propriedade? Qual que é a característica climática? Volume de chuva, distribuição de chuva, como que é a temperatura média, máxima, mínima da nossa propriedade, qual o tipo de solo, qual o tipo de animal que a gente tem ali. Depois, tendo esses recursos, a gente vai então produzir a forragem, a gente vai ter a forragem produzida, vai ter a forragem consumida e o produto animal. Então, aqui a gente tem um processo de crescimento, um processo de produção dessa forragem, seja da forma extensiva ou seja da forma intensiva, tá? Então você tem os recursos, você avalia quais são os recursos e trabalha para ter essa forragem ali intensificada. Depois, tendo a forragem produzida, a gente vai então definir como que vai ser a utilização dessa forragem. Aqui a gente não está falando de usar a forragem para corte, para ensilar, ou fazer feno, ou pré-secado. No caso aqui a ideia é forragem para pastejo direto mesmo, tá? E depois, por último, tendo a forragem consumida, aí depende do mérito genético desse animal em converter essa forragem que ele está consumindo em carne, ou em leite, ou em lã, o que for, certo? Bom, então isso daqui, esses três processos, é o que define a produção animal em pastagem, certo? E a gente vai falar um pouco, principalmente, sobre a produção dessa forragem de forma intensiva e a utilização de forma eficiente para converter isso no produto animal, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito genético dos animais, tá? O nosso foco principal aqui vai ser a produção forrageira e o GMD dos animais. O que a gente pode fazer para maximizar também o GMD desses animais? Então, como eu disse, o primeiro passo é avaliar os nossos recursos. Então, qual que é a característica climática da região que a gente está trabalhando? Qual que é o volume de chuva? Como que é a distribuição? Como que é a ocorrência de veranico dessa região? Qual que é a temperatura média? Regiões mais ao sul do estado, que esfria muito, dependendo, para quem trabalha com área irrigada, às vezes compensa você entrar com forrageiras de clima temperado, determinada época do ano, porque começa a esfriar muito. E isso, mesmo para Tifton 85, acaba sendo um limitante, tá? Então, forrageira de clima tropical cresce bem acima de 15 graus, tá? Tifton, acima de 12, abaixo de 12, ele para o crescimento. Você pode estar adubando, pode estar irrigando o tanto que for, que ele vai praticamente parar o crescimento dele, tá? Solo. Então, como que é a característica do solo da nossa propriedade, né? É importante a gente fazer uma avaliação do tipo de solo, né? É um solo mais argiloso, mais arenoso, é um solo que tem uma boa drenagem, uma drenagem perfeita, ou é muito mal drenado, é um solo mais pedregoso, igual as regiões ali do Vale do Araguaia, divisa no Tocantins.
que às vezes acaba limitando porque o solo é muito raso, né? Isso, nem toda forrageira consegue se adaptar bem e desenvolver bem nesses tipos de solo. Então a gente tem que conhecer bem também qual que é o nosso tipo de solo. E ainda em relação ao solo, essa é a característica dos principais solos brasileiros, né? Que a gente tem aí, principalmente na região do Cerrado. pH muito baixo, então são solos ácidos, matéria orgânica baixa, macro, micronutrientes baixos, saturação de base baixa e alta saturação de alumínio, o que acaba limitando a explorar altos potenciais dessas forrageiras. Bom, pensando então na intensificação, a gente vai falar sobre a adubação, que é a estratégia que a gente adota para estar maximizando ou otimizando os nossos recursos e aumentar a produção forrageira ali na área. A adubação de pastagem ela pode ser feita de duas formas, tanto para o sistema extensivo como para o sistema intensivo. No sistema extensivo seria para manter a sustentabilidade e evitar a degradação daquela pastagem. Por exemplo, uma forrageira que você estabeleceu num solo muito pobre, uma forrageira exigente, por exemplo, igual um zuri, um mombaça, que está estabelecido num solo arenoso, de vez em quando a gente precisa estar fazendo algum tipo de correção e adubação para manter a perenidade, né? Manter aquela forrageira ali no ambiente. E para o sistema intensivo, a gente vai estar trabalhando com níveis mais altos para aumentar a produtividade, né? Trabalhar com lotações mais altas. E aqui tem também evitar a poluição, que seria, por exemplo, o uso do esterco do confinamento nas áreas de pastagem também, que pode ser feito. Bom, então, eu vou apresentar para vocês aqui as etapas de um programa de manejo de fertilidade do solo com o qual a gente trabalha. Independente se a gente está elaborando um planejamento para trabalhar com 2 UA por hectare ou 10 UA por hectare, independente se é sistema sequeiro ou sistema irrigado, a gente sempre adota esse mesmo programa. E como que funciona esse programa? Ele tem 10 etapas e a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas etapas, tá? Primeiro, escolha da área. Que momento que a gente faz a escolha da área? Durante o inventário anual das pastagens. Qual que é o melhor momento para fazer isso? Agora, na transição água-seca. Agora é o momento que a gente vai rodar todos os pastos da fazenda, vai fazer o inventário das pastagens e começar o planejamento da próxima safra. Então a gente vai avaliar a condição das pastagens para ver o que vai ser intensificado, recuperado ou renovado, né? E já vai iniciar o planejamento. Então a gente vai escolher a área, a gente sempre procura selecionar as melhores áreas da fazenda para estar intensificando, porque pastos bem estabelecidos e com fertilidade de solo mais alta, obviamente que vai demandar menos corretivo e adubo para uma mesma lotação, né? Diferente de uma área que tem um solo mais pobre. Então, quando o nosso objetivo é intensificar, melhorar a margem do negócio, a gente sempre vai selecionar as melhores áreas da fazenda. Por exemplo, agora essa semana eu estava numa fazenda lá em Novo Planalto, ali no Vale do Araguaia, onde a gente fez a análise de solo de todos os pastos da fazenda. Ah, mas fica muito caro. Mas a gente conseguiu identificar quais são as melhores áreas da fazenda. E a gente vai adubar essas melhores áreas, porque elas vão entregar um resultado melhor. Ah, mas e as piores áreas? Não precisa corrigir e adubar? Não agora. Agora que o negócio não está favorável, a gente vai selecionar as melhores áreas para a gente estar corrigindo e adubando. Que elas vão entregar um resultado econômico melhor, elas vão pedir menos adubo, tá? E em relação à forrageira, qual forrageira a gente vai intensificar? Isso aqui são vários trabalhos da Embrapa, né, que ajudou a desenvolver essas forrageiras aí, comparando diferentes tipos de forrageira do gênero braquiário, marandu, charaés, piatã, paiaguás, braquiário medícula cultivar tupi. E eles mostram aí que a diferença de produtividade animal dessas forrageiras em 3 anos de pesquisa, 2 anos de pesquisa, praticamente não existe. Ou quando tem diferença, a diferença é muito pequena, né? Aqui, com pânico, também o pessoal da Embrapa avaliando vários cultivares de pânico, Tanzânia, Mombaça, Zuri, Massai, Tamani. A diferença também foi muito pequena dentro daquela mesma linha de pesquisa. Então, quando você põe essas forrageiras uma do lado da outra e faz o mesmo manejo de fertilidade do solo, manejo do pastejo,
a gente começa a notar que não tem grandes diferenças de produtividade. Tá? Em relação à composição química, não é melhor colocar um forrageiro que tem uma composição química melhor, que vai desempenhar mais? Aqui é um trabalho que avaliou o efeito da dose de nitrogênio no teor de proteína bruta de TIFT 85, cortado aí a cada 28 dias. Quando não adubou, 9% de proteína bruta. 157 kg de N, 18% de proteína bruta. O nível de proteína bruta foi aumentando à medida que aumentou o nível de adubação nitrogenada. Outra coisa que está relacionada diretamente à composição química, o manejo. Manejar corretamente, manejar pelas alturas de entrada, de saída, também favorece a ter uma composição química melhor. Depois eu vou estar mostrando isso aqui na hora que a gente for falar sobre as estratégias de manejo. E aí, pessoal, o que é importante ficar claro? Produção de matéria seca e composição química, a herdabilidade dentro do melhoramento genético de planta forrageira é muito pequena. O que define produtividade e qualidade de planta forrageira, composição química, é o ambiente, é o manejo de fertilidade do solo, tá? É o manejo que você está utilizando ali para colher essas forragens, certo? Então é importante ficar claro, porque geralmente o pessoal, na hora que quer intensificar, fala, não, eu vou pegar uma área que está melhor aqui, uma área que tem um solo profundo, vou formar com Zuri, vou plantar um TIFT 85. Se você for trabalhar com 2, 3, 4, 5 A por hectare em sistema sequeiro, você pode adubar a forrageira que já tem ali. Ah não, mas a forrageira que está aqui é uma braquiária decumbens, não tem problema nenhum. Tem vários trabalhos aí com braquiária decumbens, até debaixo de pivô, com 10 UA por hectare. Quando que a gente começa a notar a diferença? É quando a gente começa a bater na tampa. É quando você está trabalhando com 10, 11, 12, 13 UA por hectare. Aí você começa a ver umas forrageiras produzindo mais que outras. Por exemplo, até hoje, debaixo de pivô, sob altos níveis de adubação, não tem ninguém que bateu o TIFT 85. Ele realmente produz mais, irrigado. E essa diferença a gente produz agora nessa época que está começando, no outono e inverno. Justamente por causa da tolerância dele a essas baixas temperaturas. Mas você vai lá no Vale do Araguaia, lá em Britânia, que nem tem algumas áreas lá com pivô, que a gente acompanha lá, pivô de Mombaça, a produtividade é altíssima. Se você planta um TIFT ali, você não vê diferença. Entendeu? O TIFT ele vai mostrar essa diferença dele nessas regiões que tem essa queda mais acentuada na temperatura. Em relação à infraestrutura, quando a gente está escolhendo ali a nossa área, selecione sempre as áreas onde você tem bebedouro artificial. Ah, Lucas, mas eu tenho uma área aqui muito boa, está bem formado, o capim está muito bem formado, a fertilidade do solo é boa, mas é aguada natural. Eu não recomendo intensificar. Por quê? Porque a água interfere diretamente no GMD dos animais. Tá? Diretamente. Quando eu comecei a trabalhar, a gente fica muito empolgado, a gente acaba encontrando com um cliente que quer intensificar, e eu fui numa fazenda no Mato Grosso do Sul, um cliente que estava muito empolgado para intensificar, não tinha bebedouro ainda. Eu falei, não, vamos intensificar. Estava doido para começar a trabalhar, doido para ver um projeto intensivo andando. O resultado nosso foi baixo. Por quê? Porque o GMD foi muito baixo. Né? Tudo correu muito bem. A execução do projeto foi boa, só que o GMD foi baixo. E depois a gente acabou chegando na conclusão que aquele módulo que estava com GMD baixo era justamente por causa da aguada natural. Né? Então, a água, ela interfere diretamente no desempenho dos animais, certo? Isso foi com os animais em recria e tem também trabalhos avaliando vaca parida, né? Comparando aí lote de vaca parida que bebeu água em bebedouro, ganhou 270 gramas a mais por dia do que as vacas que beberam água em córrego. Os filhos dessas vacas desempenharam 140 gramas a mais por dia do que os filhos das vacas que beberam água em córrego. Né? Eu entendo que tem propriedades, acontece muito de chegar na propriedade e o pessoal fala, não, essa aguada aqui é aguada natural, é de represa, mas é água cristalina. Mas é aquele ditado, pessoal. Quem chega primeiro bebe água limpa. Quando chega um lote ali para beber água, aquela água está cristalina. Aquelas vacas que estão vindo lá no fundo, que vai chegar depois, já teve aquela suspensão de sujeira ali dentro da água, na hora que ela ingere aquela água já está com sujeira. O problema da sujeira não é nenhuma questão sanitária, é óbvio que tem a questão sanitária também,
O problema da sujeira é que começa a limitar a ingestão de água. O animal deveria beber 50 litros por dia, está bebendo 40, 35. É daí que explica o baixo desempenho, certo? Bom, a gente escolheu a área, segundo vai ser a medida e mapeamento dessa área, que a gente está fazendo o orçamento e o planejamento ali de compra dos insumos. Então é importante a gente fazer ali o mapeamento da área, obviamente que não precisa ser um mapeamento com drone, mas você precisa saber exatamente qual que é a área de pastagem que você pretende intensificar. Né? Porque acontece muito de passar uma grota no meio do pasto, de ter uma área de laje, não sei o que e tal. Então a gente tem que levar isso em consideração, certo? Para ver qual que é a área efetiva de pasto. Terceiro, a amostragem de solo e da planta. A amostragem de solo ela pode ser feita tanto da forma convencional, né, que a gente vai coletar várias subamostras ali para formar uma amostra composta, como também a amostra por agricultura de precisão, né? Também pode ser feito. Importante fazer da área toda, né? A gente precisa percorrer toda a área, desprezar áreas perto de cupim, perto de fezes dos animais, perto de malhadouro, porque pode mascarar a análise de solo. Para quem pretende fazer agricultura de precisão, primeiro tem que ter um maquinário, tá? Um maquinário que faz aplicação em taxa variável. Tem muita fazenda que eu chego, o pessoal foi lá, fez a amostragem por agricultura de precisão, mas não tem um implemento que faz aplicação em taxa variável, então não tem sentido. Beleza, a gente conseguiu gerar um mapa, mas a gente não consegue corrigir o problema, porque não tem a máquina. Se você não tem a máquina, não tem problema, faça da forma convencional, fica até mais barato, né? Quarto, análise laboratorial. Então, você foi lá, fez a amostragem de solo, vai mandar para o laboratório. E lá no laboratório, é importante a gente enviar para o laboratório idôneo. E aí, se estiver fazendo a primeira vez, a gente vai fazer a análise completa. Outra coisa, fazer de 0 a 20 e 20 a 40, tá? Principalmente se for uma área que você está iniciando o trabalho. Fazer de 0 a 20, 20 a 40, para ver ali como que está o nível dos nutrientes, tanto na camada mais superficial, como também camada subsuperficial. E aí, pedir lá a análise completa, né? Quinto, interpretação dos resultados das recomendações de correção e adubação. Então, feito lá a amostragem de solo, já está com a análise, vai enviar para um especialista em nutrição de planta forrageira. E ele vai estar fazendo as interpretações dessas análises para estar fazendo as recomendações. Porque não tem um método padrão, você tem que ver qual que é a recomendação, qual que é a metodologia que o laboratório utilizou, né? Aí você vai ver qual que é o boletim de recomendação que você vai estar utilizando também. E aí a gente vai então rodar as recomendações da necessidade de calagem, gessagem, né? Existem diferentes formas de calcular a necessidade de calcário e gesso, né? Existe a forma por saturação de base, elevação da saturação de base, neutralização do alumínio, elevação do cálcio, do magnésio. E aí você vai mandar ali para quem for fazer as recomendações. O mesmo vale para a adubação, né? Então, cada técnico ali tem uma forma de recomendar. O que eu trabalho hoje é por método de balanço de massa, que leva em consideração a ciclagem de nutrientes dentro do sistema. Então, por exemplo, a forma que a gente faz a recomendação hoje leva em consideração qual que é o nível de suplementação que o animal está recebendo, o que vai receber naquele módulo intensivo. Porque a gente nota que aonde a gente está suplementando mais os animais, 0,3%, 0,5%, 1%, 2% do peso vivo, igual o pessoal que trabalha com TIP, ocorre uma melhora na fertilidade do solo. Por quê? Porque a composição química da urina e das fezes dos animais muda também, fica mais rica. E a gente tem notado isso, né? Quando a gente começa a suplementar os animais, a gente nota essa melhora também na fertilidade do solo e em essa metodologia que a gente trabalha, a gente leva isso em consideração, tá? Sexto, planejamento. Então, nesse momento aqui, a gente vai fazer as cotações, compra, transporte, armazenamento. Outra coisa, revisão de máquina, tá? Eu vejo que tem muito pouco pecuarista que faz a revisão das máquinas, vai ali e usa numa safra e deixa. Guarda o implemento ali. Na hora que começa a chover de novo, pega o implemento, volta a usar, sem nem ao menos ter conferido
a regulagem dessas máquinas. E aí começa a ter esse tipo de problema aqui, né? Esse tipo de problema aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, uma faixa mais escura, uma faixa mais clara, outra mais escura. Aqui, ó, onde o trator fez a curva, é onde pegou o adubo, é onde a ureia caiu. Aqui no meio a ureia não caiu, entendeu? Então tem que revisar as máquinas, ver se realmente está aplicando dentro daquela faixa de aplicação que a gente está planejando, que a gente está considerando ali, né? Aqui novamente, ó, onde o trator fez a curva aqui, certo? E aí também fazer o cronograma, né? Então, esse aqui é um exemplo de um cronograma que a gente usa principalmente para essas regiões aqui do centro-oeste, do sudeste, que tem essa distribuição de chuvas, né, ao longo do ano. E aí, então, agora no final das águas, a gente faz o inventário, a amostragem de solo, manda para o laboratório, faz a recomendação, e aí, se possível, já aplica o calcário aqui em abril, maio. Depois já aplica o gesso em seguida. Esse calcário sendo aplicado nesse momento, ele pega ainda um pouco de umidade, o que já é suficiente para ele ir reagindo até iniciar novamente as chuvas lá no final do ano, certo? Fósforo, micronutrientes, a gente vai estar aplicando aqui no início do período chuvoso, potássio, nitrogênio, a gente vai aplicar de forma parcelada, dependendo da dose que a gente for trabalhar ali no nosso sistema de produção, certo? Sétimo, na etapa, a escolha das fontes dos fertilizantes. Aí a gente vai decidir se vai ser uma fonte química, orgânica, organo-mineral, a gente vai fazer as cotações para definir o que é melhor. No caso do calcário, a gente classifica ele de duas formas. Primeiro, em relação ao seu PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Teoricamente, quanto mais alto, melhor, porque ele vai reagir mais rápido, né? Só que a gente tem que analisar o custo-benefício de cada um. E a outra forma seria pelo nível de magnésio, que a gente classifica o calcário calcítico e o calcário dolomítico. Antigamente a gente encontrava também o calcário magnesiano, mas hoje é bem difícil. O que diferencia um do outro? O calcário calcítico ele tem um nível de magnésio mais baixo. O calcário dolomítico tem um nível de magnésio mais alto. Então, quando o magnésio no solo está muito baixo, a gente vai trabalhar com o dolomítico. Em relação ao gesso, o gesso ele difere muito pouco, né? Os gessos que a gente tem, as opções de gesso que a gente tem. Hoje o pessoal está trazendo muito gesso do Maranhão. O que vai diferenciar muito um gesso do outro é principalmente a umidade, né? Então a gente tem o gesso do Maranhão, tem o gesso de Catalão, lá de Uberaba também, mas o pessoal aqui em Goiás tem utilizado bastante do Maranhão mesmo. Acaba saindo até mais barato do que comprando de Catalão, a não ser que você esteja muito próximo ali de Catalão, mas pelo menos no Vale do Araguaia ali o pessoal tem comprado só do Maranhão mesmo. Em relação ao adubo nitrogenado, então, o mais utilizado no país é a ureia, né, a ureia convencional, a ureia agrícola. A ureia, a gente tem também a ureia protegida, né, que tem uma vantagem dependendo da região que você estiver trabalhando. É uma opção interessante porque a ureia protegida ela pode perder até 21% menos do que a ureia convencional, tá? Tem também o sulfato de amônio, nitrato de amônio, mas acaba que o mais utilizado, pelo menos na pecuária, tem sido a ureia agrícola convencional. Adubo fosfatado, então para quem vai intensificar, a gente sempre recomenda, pelo menos economicamente tem sido bem melhor, trabalhar com MAP, ou super simples, ou super triplo, tá? Fosfato natural reativo, dificilmente eu vejo ele competitivo perto do MAP, porque o MAP ele é mais concentrado em fósforo. E uma coisa que é importante destacar aqui, que no caso do fósforo, pelo menos para sistema intensivo, a gente tem que avaliar, a gente tem que ver ali na fonte qual que é o nível de P2O5 solúvel em água e em citrato neutro de amônio. Porque eu vejo muita gente comprando fósforo solúvel em ácido cítrico, só que esse tipo de fósforo ele não está disponível para a planta, né? Então a gente tem que comprar fontes que sejam solúveis em água e em citrato neutro de amônio, como por exemplo o MAP, super simples, super triplo. E o pó de rocha? Então, o pó de rocha, se você for ver, pelo menos todos que eu já peguei para analisar até hoje, no Nordeste, também no Norte, o nível de P2O5 que tem ali é baixo e está tudo em ácido cítrico. Entendeu? E quando que esse fósforo ele vai ser disponível para a planta? Ele só é disponível se ele estiver em meio ácido. Você corrigiu o solo, então, consequentemente, você está intensificando, você vai corrigir o solo.
consequentemente esse pH já vai estar mais alto, não está mais ácido. Você joga esse tipo de fósforo ali, solúvel em ácido cítrico, ele não vai disponibilizar para a planta, ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá, mas a planta não vai aproveitar, entendeu? Então o problema do pó de rocha que eu tenho visto é isso, a disponibilidade dos nutrientes é muito baixa. A gente tem que pegar e analisar a disponibilidade. Por exemplo, esses dias tinha um cliente meu lá no Tocantins fazendo cotação de um organo mineral, o pessoal passou para ir lá, tem 10% de P2O5 nesse organo mineral. Beleza, vamos ver quanto que tem realmente solúvel para a planta, que está disponível para a planta. Você vai ver 1% está disponível, sabe? Então, felizmente, isso acaba acontecendo e a gente tem que tomar cuidado. Desculpa a ignorância aí, mas uma curiosidade. Como falou com o pó de rocha, são regiões específicas ou o pessoal está fazendo pó de rocha para tudo quanto é lado? Vamos dizer assim. Está fazendo para tudo quanto é lado. Eu vejo isso acontecendo mesmo. Lá no Nordeste mesmo, onde eu acompanho os projetos lá, direto o pessoal aparece lá oferecendo uns pó de rocha lá. E você pega para analisar, literalmente rocha moída, né? Você vai ver que aquilo ali não está disponível. Muito pouco. Tem em Minas também, lá em Minas tem um tal do Verdete, tá naquela região ali perto de Abaeté. Tem muito potássio, só que está 99% indisponível. Então, acaba sendo um problema. Em relação ao potássio, infelizmente a gente só tem a opção do cloreto de potássio, né? A gente não tem outras opções, a não ser que seja um adubo orgânico. Mas adubo mineral, 99, se não me engano, 99,3% do potássio comercializado no mundo é o cloreto de potássio, né? Não é diferente aqui no país. Bom, oitava etapa é a definição dos métodos de aplicação. Então, como que a gente vai fazer a aplicação? Vai ser de forma tratorizada, vai ser aéreo para grandes propriedades. Para quem trabalha com irrigação, vai ser fertirrigação. Isso, inclusive, para quem trabalha com irrigação, não sei se tem alguém que trabalha e ainda não faz o uso da fertirrigação, é interessante analisar a possibilidade de fazer, tá? Porque você otimiza demais a eficiência de uso, principalmente do nitrogênio. A gente nota perdas muito menores, tá? Sem falar que você não tem mais a necessidade de ter o trânsito de máquinas ali fazendo a adubação. Então é importante avaliar a possibilidade de fazer fertirrigação para quem for trabalhar com irrigação. Nona etapa, a gente vai então para a execução. Então a gente tem, primeiramente, as práticas corretivas, no caso aí vai ser principalmente calagem e engessagem. É importante dizer que calcário não aumenta a produção de forragem. A disponibilidade de potássio deve ser constantemente monitorada para balancear adequadamente a adubação e garantir o resultado eficiente do potássio. Então, o potássio, pessoal, é um nutriente que, assim, depois do nitrogênio, é o mais demandado em sistema de pastejo, tá? Geralmente, a gente nota que é o mais demandado depois do nitrogênio. Agora, para quem estiver fazendo silagem, independente se é silagem de capim, se é silagem de milho, silagem de sorgo, tenham uma atenção especial com o potássio, porque é o nutriente mais extraído durante a produção de silagem, né? A colheita daquele material ali. Então, chega a extrair bem mais do que o nitrogênio. E aí, se a gente não faz a devida reposição, a gente acaba exaurindo esse potássio no solo. Então, ele deve ser mantido nas adubações na proporção 1:1 do nitrogênio, em muitas das situações. E em condições adequadas de umidade e temperatura, a eficiência da adubação potássica é de 70% a 80%, dependendo da situação. Algumas estratégias para minimizar a perda de ureia aplicada em cobertura, né, que é um dos grandes problemas aí, não só do pecuarista, mas também do agricultor, é justamente a perda da ureia por volatilização, né, do nitrogênio da ureia por volatilização. Porque a ureia cai ali no solo, assim que tem a umidade, ela começa a solubilizar, desdobra ali no ambiente, reage ali com o ambiente, transforma em amônia e começa a volatilizar, começa a perder. Então, quais são as estratégias que a gente pode adotar para minimizar essas perdas, né? Primeiro, aplicar no final da tarde, né, quando a temperatura é mais amena, é mais baixa. Porque tem pesquisa mostrando que quando você faz a aplicação com temperaturas mais amenas, você reduz as perdas de nitrogênio por volatilização. Temperatura muito alta pode contribuir para acelerar essas perdas também. Segundo, a aplicação da ureia sem incorporação, que é o que a gente faz na pastagem, fica só em superfície,
É eficiente quando o solo está seco e ocorre uma chuva de pelo menos 10 milímetros até aproximadamente 7 dias. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o ideal é você adubar com o solo seco e depois vir uma chuva, né? Muita gente faz o contrário, espera chover para fazer a adubação. Aquela umidade que está sobre o solo é suficiente para solubilizar a ureia, mas é insuficiente para incorporar a ureia. Entendeu? Então, esse que é o problema. Aqui é um trabalho bem interessante que avaliou aí a adubação em Capim-Jaraguá, lá em Nova Odessa, no estado de São Paulo, e mediu a precipitação, né, mediu a chuva 7 dias antes e 7 dias depois da adubação nitrogenada, durante aí 2 anos, né, 2 anos agrícolas. E eles observaram que o melhor resultado produtivo, né, foi quando o solo estava seco, né, e teve uma chuva aí considerável após a aplicação dessa ureia. Foram os melhores resultados, onde teve maior produtividade forrageira e a melhor recuperação do N que foi aplicado. Terceiro, misturar a ureia com superfosfato simples, ou triplo, ou MAP, ou nitrato, ou sulfato, também contribui para reduzir as perdas, tá? Em dose superior a 50 kg de N por hectare, é recomendada a aplicação de forma parcelada, visando otimizar o uso do adubo. Então, já foram feitas diversas pesquisas para avaliar qual que seria a dose ideal que a gente consegue maior recuperação do nitrogênio aplicado, e está aí por volta de 50 kg de N por hectare. Aqui o técnico aqui recomendou 100 kg de N por hectare, então a gente vai parcelar ali em 2 aplicações de 50 kg. Certo? E existem também algumas formas de minimizar as perdas pelos processos industriais, né, que a própria indústria faz e pode contribuir para reduzir as perdas também por volatilização. Quais são elas, né? Primeiro, a granulação da ureia diminui o seu contato com a urease do solo, diminuindo a disponibilidade, a hidrólise, né, e as perdas por volatilização. Então, a própria granulação da ureia já contribui. Segundo, a fabricação da ureia com inibidor de urease e nitrificação também contribui bastante para reduzir as perdas. Então, tem vários trabalhos mostrando aí que a ureia protegida ela chega a ter uma perda 21% menor que a ureia convencional. Então, a gente aceita pagar até 21% a mais nesse tipo de tecnologia, tá? E aí tem, ó, nitrato de amônio, sulfato de amônio, as perdas são bem menores quando comparado com a ureia. Então, a gente tem que analisar o custo-benefício de cada uma, né? Bom, e por último, dentro desse programa de manejo de fertilidade do solo, a 10ª etapa é a avaliação dos resultados, né? Então, não adianta nada a gente fazer todo o planejamento se depois não está monitorando para a gente conseguir realmente verificar qual foi o resultado técnico e econômico do negócio. Então, acontece muito do técnico fazer as recomendações para vários módulos de pastoreio, e essas recomendações, elas mudam, né? Cada módulo vai pedir ali uma quantidade de calcário, de gesso e também dos adubos. É importante a gente monitorar o quanto que de fato está sendo aplicado, porque normalmente acaba, um ano que choveu bem, às vezes demandou menos adubo. Era para fazer 4 aplicações de ureia, a gente só fez 3, né? Ou então não, foi um ano ruim de chuva, a gente fez 5 aplicações, então tem que monitorar para a gente ver se realmente foi viável tecnicamente e economicamente o negócio, né? Então, avaliar tanto o que foi aplicado, como também a produção animal. Bom, em relação ao manejo do pastejo, né? Então, a gente falou do programa de manejo de fertilidade do solo para estar intensificando as pastagens. E o manejo do pastejo, será que realmente é importante? É importante pelo seguinte: quando a gente faz um manejo muito ruim, né, onde a eficiência de uso do N vai ser menor que 30 kg de matéria seca para cada quilo de N aplicado. Nesse caso, quando o manejo é muito ruim, a eficiência de pastejo é muito ruim, a relação quilo de N por UA chega a ser 170, ou chega a ultrapassar isso daí. A gente só consegue trabalhar com 60 kg de N por UA, 50 kg de N por UA, o que eu vejo muita gente tentando fazer, quando a gente maneja muito bem. Então, por isso que o manejo é extremamente importante dentro do sistema, né? É o mais importante ali
depois que você já definiu como que vai ser a adubação. E aí, falando em manejo do pastejo, a gente tem principalmente aí esses 3 métodos de pastejo, né? São os mais trabalhados no país, que é o método de pastoreio de lotação contínua, a alternada, que é quando a gente tem 2 piquetes por lote, e o rotativo, ou também conhecido como rotacionado, que é quando a gente tem 3 ou mais piquetes por lote. Contínuo, então os animais ficam o tempo todo dentro do piquete, né? O alternado, como eu disse, é quando você pega aí esse lote e começa a alternar em 2 pastos, né? Então é 2 pastos por lote. E o rotacionado é quando você tem 3 piquetes ou mais por lote. Esse que a gente faz, essa alternância dos animais nos piquetes, é também chamado de intermitente. Então, o manejo do pastoreio, onde a gente faz a mudança dos animais, independente se é 2 piquetes, ou 10, ou 20, ou 30 piquetes, é também chamado de intermitente. E aí, qual que seria o melhor para o sistema intensivo? É o contínuo, é o alternado, é o rotacionado? O professor Carlos Pedreira, em 2022, ele apresentou um compilado de trabalhos que avaliava, que comparava contínuo com os intermitentes. E aí ele apresentou lá no Simpósio de Forragicultura, lá em Viçosa, em 2022. O que ele mostrou lá? Em relação à resposta dos animais, o desempenho dos animais, o que os trabalhos mostraram? Em 14% das pesquisas, dos trabalhos, o intermitente foi melhor que o contínuo. Em 21%, o contínuo superou o intermitente. Em 66% foi similar, né? Não teve diferença entre o intermitente com o contínuo, em relação ao GMD dos animais, o desempenho individual dos animais. Em relação ao valor nutritivo da forragem pastejada, né, a composição química dessa forragem. 21% dos trabalhos mostrou que o intermitente era melhor que o contínuo, 13% o contínuo era melhor que o intermitente e 71% dos trabalhos era igual, né, não houve diferença entre esses 2 métodos de pastoreio. Em relação à produtividade, né, de forragem, a produção do pasto, 81% dos trabalhos, o intermitente foi melhor que o contínuo, independente do número de piquete. Se era 2 piquetes, se era 4 piquetes, 8 piquetes. 81% dos trabalhos, o intermitente é melhor. Em 19% dos trabalhos foi igual a produção forrageira e nenhum trabalho mostrou que o contínuo era melhor que o intermitente. Então, para sistema intensivo, a gente sempre recomenda trabalhar em sistema intermitente, por quê? Porque a resposta da planta forrageira é melhor. Tá? Bom, e aí como que a gente vai manejar, então, o sistema intermitente? Né? Então, a gente já chegou à conclusão que o melhor é trabalhar sistema alternado ou o rotacionado. Como que a gente vai manejar? Por altura. Né? Desde a década de 50, lá na Inglaterra, o professor lá já começou a avaliar com as EVEM perene questão da interceptação luminosa no manejo dessas forrageiras. Isso foi importado para o Brasil na década de 90 e no início ali, 2002, se não me engano, começaram a publicar os trabalhos onde mostrava a questão da interceptação luminosa, o mesmo comportamento das forrageiras. Ou seja, quando a planta atingia determinada altura, era o máximo de acúmulo de matéria seca e de nutriente que ela tinha. Acima dessa altura, começava a perder forragem. Aquelas primeiras folhas que nasciam começavam a morrer, e aí o acúmulo líquido, ele estabilizava. Tinha acúmulo bruto, mas o acúmulo líquido, ele estabilizava. Bom, então, o manejo eficiente, né, o manejo pelas alturas, ele proporciona maior teor de, um nível maior de folhas dentro da toceira. Então, aqui é um trabalho que comparou mombaça manejado na altura correta, que é próximo dos 90 centímetros de altura, e um mombaça passado. Mombaça bem manejado, apresentou uma proporção de folhas dentro da toceira maior, uma proporção de haste
ou seja, de talo menor dentro da toceira e de material morto também menor. Então isso aqui, ó, é um mombaça bem manejado. E esse aqui é um mombaça passado. Então aquelas primeiras folhas que começaram a nascer lá, elas já começaram a senescer, começaram a morrer, né? E aí isso vai afetar toda a produção e a composição da planta forrageira. Melhora também a composição química, né? Então um capim bem manejado, ele tem níveis de proteína bruta mais alto, né? E tem níveis de digestibilidade in vitro da matéria orgânica também melhor. Então a composição química da planta forrageira também melhora. As perdas são menores, né? Um capim bem manejado, mesmo bem manejado, perdeu 4 toneladas de matéria seca por hectare. Um capim mais passado perdeu quase 50% a mais, né? Por volta de 45% a mais. Por quê? Justamente por causa dessa folha que foi senescendo, foi morrendo. E a produção foi maior. O capim bem manejado, independente do resíduo que foi deixado, produziu 5 toneladas de matéria seca a mais ao longo ali do período experimental, né? Do que aquele capim mais passado. Então, o manejo ele tem um impacto muito grande dentro do sistema. E é ele que é fundamental para garantir o bom resultado e eficiente colheita e conversão em produto animal. E aí foram feitos vários trabalhos comparando o manejo por altura com o manejo por dias fixos, né? O que era até então adotado, porque antigamente o pessoal fazia um manejo rotacionado, mas fazia o manejo de forma que os animais tinham um período de ocupação fixo em cada piquete, né? Então ficava ali 3 dias, 5 dias em cada piquete e era manejado daquela forma. E aí o pessoal começou a comparar o manejo por altura com o manejo feito num rotacionado com dia fixo. E viu que a composição foi melhor, né? A proporção de folha, de como e de material morto foi melhor, foi mais positivo nesses pastos que foram manejados pela altura, independente do experimento, independente da forrageira que foi avaliada. Bom, e essa questão da interceptação luminosa, ela foi avaliada em diferentes forrageiras. E hoje aí a gente tem as recomendações de manejo por altura para várias forrageiras. Então aqui, ó, mostrando que independente da forrageira, se é Tobiatã, Tanzânia, Mombaça, Massai, Atlas, todas apresentam o mesmo comportamento, né? Quando chega em determinada altura, aumenta a proporção de material morto e de talo dentro da toceira. Então, para cada espécie forrageira, para cada gênero, para cada cultivar, a gente tem uma altura pré-determinada, né? No caso, uma altura de entrada, uma altura para iniciar o pastejo. Bom, a gente sabe que existe uma altura de entrada e ela não muda, né? Independente da região que você estiver trabalhando. E a altura de saída? Qual que seria a melhor altura de saída? Pensando em maximizar o desempenho dos animais. A altura de saída, aqui mostrando um trabalho, ó, onde os animais entraram na altura certa, só que em um tratamento os animais baixaram mais a altura do dossel, né, a altura da toceira ali do capim, se não me engano, isso aqui é marandu, e outro que teve um pastejo mais leniente, que não baixou tanto o resíduo. O que eles observaram? Onde teve o pastejo mais leniente, que colheu ali por volta de 1/3 da altura de entrada, o GMD foi 33% melhor, quando não teve suplementação. Mesmo quando teve uma suplementação mais alta, um 0,6, o desempenho foi 22% melhor, quando foi manejado em sistema manejo mais leniente. A taxa de lotação, obviamente, foi menor, né, porque para fazer um pastejo mais leniente teve que trabalhar com a lotação menor, mas é uma estratégia que a gente pode adotar para maximizar, para otimizar o desempenho dos animais. E por que isso ocorre? Porque quando o animal entra ali dentro de um piquete, independente da forrageira que você estiver trabalhando, o consumo ele é maximizado até 1/3 da altura de entrada. Então, por exemplo, entrou ali com um mombaça com 90 centímetros de altura. Quando ele baixa até 60 centímetros de altura, o consumo ele é maximizado. Quando você força os animais a baixar mais que aqueles 60 centímetros, já começa a ter uma queda de consumo. É daí que explica essa queda no desempenho, tá?
Aqui outro trabalho avaliando capim Tanzânia, também da mesma forma, um pastejo mais leniente. O GMD foi 28% melhor, tá? Comparado com um pastejo mais intenso. E taxa de lotação foi menor, obviamente, só que o ganho de peso aqui praticamente foi o mesmo, né? Teve uma diferença de apenas 7%. O GMD compensou a redução na taxa de lotação, tá? Bom, sabemos que tem uma altura ideal de entrada, a gente pode trabalhar essa altura de saída de forma mais intensa ou menos intensa, mas qual que seria o número ideal de piquete? Né? Seria trabalhar com rotacionado de 4 piquete, 6 piquete, 8, 10, 20, igual o pessoal fazia antigamente? Qual que seria o número ideal de piquete? Isso aqui é uma fazenda situada ali em Jandaia, onde comparou ali, ó, 4 rotacionados, 3 desses rotacionados eram com 8 piquete e um desses rotacionados com 4 piquete e um outro módulo em sistema alternado, com apenas 2 piquetes, certo? Tinha um módulo de charaés, o restante era tudo marandu. Essa foi a taxa de lotação em UA por hectare. 4.2, 4.4, 3,5, 3.4, 3.6, na média 3.82. Produção de arroba por hectare, 23, 23, 21, 22, 26, na média 23 arrobas por hectare. Tá? Isso aqui é um outro trabalho, sistema intensivo também, que a gente fez lá em Uberaba. 2 anos de pesquisa, independente da forrageira, Convert, que até então chamava Convert HD 364, hoje é chamado de Mulato 2, Decume, Suziense e Marandu, comparando essas 4 forrageiras em sistema alternado. A produção de arroba, 50, 45, 44, 40, na média 44 arrobas por hectare em sistema alternado. Aqui, debaixo de pivô, uma fazenda que vinha até então, até 2017, trabalhando em sistema rotativo, né, fazia lá 8 piquetes, depois passou para 4 piquetes, a partir da safra 17 e 18, começou a alternar o pivô com o pivô de Tanzânia. Aqui tem os números de piquete, o GMD e a taxa de lotação. Então não teve diferença. Aqui com o TIFT 85, também vinha trabalhando rotativo, depois alternado, tem o GMD e a taxa de lotação. Ou seja, não tem necessidade de fazer vários piquetes. O segredo do negócio é conseguir manejar bem, pelas alturas. Você pode trabalhar com 2 piquetes ou com 20 piquetes, desde que seja manejado pelas alturas. Entrar no momento certo e sair no momento certo. Certo? Então aqui são as alturas, né? A altura para sistema contínuo, quando a gente está trabalhando em sistema extensivo, que é nessa coluna azul. E aqui em vermelho as alturas de entrada, que não muda a altura de saída se for adubado. Não adubado, a gente vai trabalhar com uma eficiência de colheita um pouco menor, porque como a gente não está adubando, a gente faz um pastejo mais leniente também. Aqui outras forrageiras, também em sistema alternado ou rotacionado, quais são as alturas recomendadas. Bom, e para finalizar, apenas mostrar aqui algumas imagens. Isso aqui é uma fazenda ali no sul do Tocantins, na divisa com Goiás, ali em Talismã, bem próximo ali de Alvorada. É uma fazenda, ela tem 550 hectares de pasto, né, de módulos intensivos, a gente aduba 100% dessa área, e lá a gente trabalha com 3 mil animais nesses 550 hectares. Né? Já vai uns 8 anos que a gente está fazendo esse trabalho lá. Isso aqui é um módulo de Maasai, isso aqui é um módulo de braquiarão também nessa fazenda. São várias forrageiras que a gente tem lá, a gente tem desde andropógo, braquiarão, Quênia, Mavuno, tem o Maasai também. Tem uma área de mombaça que a gente colhe para fazer a silagem, né? Onde os animais vão para o coxo na seca. Parte do rebanho vai para o coxo na seca. A outra parte vai para uma área de palhada, né? Que essa fazenda que ela trabalha com agricultura também. Essa aqui é uma fazenda de cria, que a gente vem intensificando também, lá em Bonópolis, ali perto de São Miguel do Araguaia. Já tem uns 2 anos e meio que a gente está trabalhando lá. É um módulo intensivo de mombaça, esse daqui. Fazenda só de cria, não faz recria nenhuma. A única recria que tem é a própria reposição, né? As próprias fêmeas. E tem os módulos intensivos lá. E aqui é a área onde a gente faz silagem também. Esse aqui é o capim Zuri.
Quando eu cheguei lá, eles já estavam plantando esse zure lá, então a gente manteve ele e a gente faz a silagem dessa área. E parte das vacas vão para o sequestro também na seca, né? Cerca de uns 40% das vacas vão para o sequestro durante a seca, né? Pessoal, espero que tenha atendido a expectativa de vocês aí. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição.